Quando o homem rejeita a revelação e a história e explora a tecnologia moderna e seu potencial de proporções sem precedentes, a tecnologia assume características sinistras e demoníacas. Fala galera, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Mais uma vez, nesse vídeo falarei sobre o 8º livro que li em 2019 de Egbert Schumann, Cristãos em Babel. Egbert Schumann, ele nasceu na Holanda em 1937, ele estudou engenharia civil e doutorou-se em filosofia. Ele escreveu vários livros a respeito da filosofia da tecnologia. Esse livro originalmente foi escrito em inglês, foi um panfleto escrito em inglês em 1987 e a editora Monergismo acabou traduzindo pela primeira vez para o português no ano de 2016. Então nós temos aqui um livro bem curtinho, 64 páginas apenas. Esse livro, ele vai tratar, Egbert Schumann, ele vai tratar de uma crítica, até em tom profético, à sociedade pós-cristã que nós vivemos. Sociedade essa que vê com bastante otimismo o avanço da ciência e da tecnologia. Aliás, Egbert Schumann, ele vai dizer que há uma correlação entre o avanço científico-tecnológico e a descristianização da sociedade. Não é coincidência que a partir do momento, principalmente a sociedade ocidental na Europa, a partir do momento que tivemos a Revolução Industrial e que a tecnologia ela avançou grandemente, vemos também a descristianização dessa mesma sociedade. E Egbert Schumann vai dizer que é importante que os cristãos, principalmente, eles estejam cientes desse avanço científico e tecnológico e que estejam também cientes das forças espirituais que estão por trás desse avanço. É isso mesmo. Para Schumann, não existe neutralidade. As coisas, todas as coisas, ou são para o louvor e a glória de Deus, ou então são rebeldia contra Deus. Cultura de Babel. O que seria isso? Já que o nome do livro é Cristãos em Babel. Ele vai falar sobre essa tal cultura de Babel. Que cultura é essa? É a cultura que nós vivemos agora. É uma cultura onde o homem é a medida de todas as coisas. É uma cultura onde a ciência ela é tida como verdade única. Isso é conhecido também como cientificismo, ou seja, todas as coisas só são válidas, só são verdadeiras se forem validadas pelo método científico. Isso é a cara da sociedade ocidental do século XX e XXI. Outra coisa, tecnologia ela é quase divina. A sociedade atual ela vê na ciência e na tecnologia como salvadoras, ou seja, a sociedade, o mundo, ele viverá num esplendor a partir do momento em que a tecnologia vai se desenvolvendo cada vez mais. E a sociedade, então, ela vai também melhorar. Essa é a visão da cultura de Babel. Ou seja, é a tecnologia muito valorizada, é um otimismo exacerbado, digamos assim, a respeito da ciência e da tecnologia. E também é uma cultura secularizada, é uma cultura alienada de Deus. Como ele fala, e eu já falei também, é uma sociedade pós-cristã. Infelizmente é o que tem acontecido principalmente na Europa. Uma sociedade pós-cristã e dessa vez, além de ser uma sociedade secularizada, alienada de Deus, é uma sociedade que agora detém nas mãos o poder científico e tecnológico. Interessante que ao ler esse livro eu comecei a pensar, e aí o que eu vou falar agora não tem no livro, mas eu comecei a refletir sobre como a tecnologia ela tem potencializado a alienação do homem em relação a Deus. Alguns pecados, como por exemplo a prostituição. A prostituição ela sempre existiu, desde que o mundo é mundo. A prostituição existiu. Só que hoje, com a tecnologia, nós tivemos inicialmente a fotografia. A prostituição
ela poderia ser fotografada, colocada em revistas. Depois vem a tecnologia avança, nós temos a TV, o cinema, então vem os vídeos pornográficos. E hoje com a internet, você tem com 1, 2 cliques acesso a todo tipo de prostituição. Então, a tecnologia, ela potencializa, ela intensifica digamos assim, a possibilidade do pecado. Não que não havia antes, mas é notório que a tecnologia, ela faz com que a sociedade alienada de Deus, ela acabe cada vez mais se afundando no seu próprio pecado. Ora, a tecnologia, ela é má em si mesma? Não. O Edmund Schulman, ele não é uma pessoa alienada também da tecnologia. Ele não é uma pessoa antirracional, não é isso. Mas ele dá algumas dicas para o cristão viver como exilados. Ele trata do cristão como um exilado nessa cultura de Babel. Os cristãos eles têm que estar nessa cultura, não tem como fugir. E ele disse que fica cada vez mais difícil para o cristão viver na Babel e não pertencer a Babel. Porque a tecnologia realmente está avançando, está tomando toda a sociedade. Então é quase impossível você não pertencer a essa cultura. Mas ele faz uma espécie de exortação que os cristãos, primeiro, eles não neguem o papel da tecnologia e da ciência na sociedade. Isso é impossível, não tem como negar o real significado da ciência e da tecnologia para a sociedade moderna. No entanto, ele conclama aos cristãos a não caírem na tentação de serem otimistas quanto ao futuro por conta da tecnologia. Acharem que o futuro vai ser melhor porque a tecnologia está avançando e vai permitir que as pessoas vivam melhor. Ele também vai fazer uma advertência para que os cristãos usem a tecnologia com responsabilidade e ética. E ele também conclama aos cristãos para que eles entendam que essa sociedade pós-cristã um dia terá fim. Terá fim com o retorno de Cristo. Aqui eu não entendi bem, ele não tece detalhes sobre esse retorno, se realmente é um retorno literal ou não. Eu fiquei um pouco na dúvida quanto a isso aqui, tá certo? Mas ele defende que essa sociedade que nós estamos, ela terá fim. E quem porá fim a isso, a essa sociedade, será o próprio Cristo. Ok? Então, esse livro é um livro bem curto, é um livro interessante. Em alguns momentos tem uma linguagem um pouco difícil. Como eu já falei, ele estudou engenharia e depois doutorou-se em filosofia. Então, a especialidade de Erwin Schulman é a filosofia da tecnologia. E existem muitos textos a respeito desse assunto. Por exemplo, na ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode ver alguns artigos a respeito dessa filosofia da tecnologia. Tem alguns artigos bem interessantes sobre, por exemplo, a inteligência artificial. E também nesse próprio site existe um curso à distância sobre filosofia da tecnologia. Então, se você tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre isso, clica lá, aproveita e conhece também o trabalho da ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Eu faço parte, sou associado dessa associação e é bem interessante. Valeu? Então agradeço você que esteve até aqui nesse vídeo. Essa foi a 8ª leitura do ano 2019. Se você tiver gostado, dê um like, se inscreva no canal, ajude ao canal crescer cada vez mais. Valeu? Então até a próxima e vamos ler, porque ler é preciso.